Quero ler com vocês Apocalipse 2, versículo de número 5. Diz assim: Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe, desde ontem e hoje pela manhã, o Senhor começou a falar no meu coração que esse congresso será um tempo de lembranças. Pessoas vão lembrar do início. A nossa igreja vai lembrar do início, onde esses congressos eram comuns. Algumas pessoas vão começar a lembrar do início da sua jornada. E o Senhor vai começar a trazer essas lembranças. E eu creio que essas lembranças vão começar a trazer saudades aos nossos corações de como éramos no início. De como éramos tão apaixonados pelo Senhor no início da nossa caminhada com Ele. Porque o tempo vai passando e a gente vai crescendo demais na fé e muitas vezes deixamos de ser crianças. Mas o Senhor disse que nós deveríamos ser como as crianças, porque o reino dos céus são daqueles que assim procedem. Então eu quero relembrar isso nessa manhã com os irmãos. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos. Como Paulo diz que todos os homens levantem as suas mãos, todos os santos, e façam orações. Eu quero te convidar a começar a pedir ao Senhor que quebrante o seu coração, que comece a despedaçar o seu coração, que o Senhor comece a tocar a sua mente e tirar qualquer barreira que possa impedir você de ouvir a voz do Senhor nessa manhã. E não se engane achando que você não tem barreiras, porque todos nós temos barreiras que criamos ao longo da nossa jornada com o Senhor. Então, em espírito de oração, comece a pedir ao Senhor: Pai, quebra o meu coração nessa manhã. Deus, quebra os nossos corações nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, tira de nós tudo aquilo que não foi o Senhor quem colocou. Nos traz à mente, à memória, as lembranças do primeiro amor, as lembranças das primeiras obras, ó Pai. Deus, que seja, em nome do Senhor Jesus, uma manhã de quebrantamento na presença do Senhor, ó Pai. Não queremos um evento, não queremos emoções, nós queremos a presença real do Senhor no nosso meio, tocando os nossos corações. Jesus, a tua palavra diz em Apocalipse 2 que o Senhor é aquele que anda no meio da igreja, anda no nosso meio nessa manhã, Senhor. Toca as nossas vidas nessa manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que teu Santo Espírito comece desde já a quebrantar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Marquinhos, se você puder pegar uma água para mim, por favor, mano, tô com sede. O irmão Márcio, ó. O irmão Márcio nunca falha, ele é uma bênção. Obrigado, meu irmão. Pode até atrasar, mas não falha. Irmãos, o tema que eu quero conversar, trabalhar com os irmãos pela manhã, é um convite ao amor. Um convite de Jesus para a sua igreja, para amá-lo. Com tudo que tem, com tudo o que é, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Eu quero ler com os irmãos um texto que se encontra em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Texto muito conhecido de nós, um texto que nós entendemos que é quando Jesus ele inicia a sua igreja no Novo Testamento. Um texto onde o apóstolo Pedro tem a maior revelação da Bíblia, dizendo que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E um texto que Jesus faz um convite ousado para aqueles que querem segui-lo. Então, Mateus capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 13, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem?
E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Mas desde esse tempo, grave isso, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Pai, fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, penetrante, mais cortante que uma espada de dois gumes. Que ela venha fazer o que apraz o Teu coração nessa manhã, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, baseado nesse texto, eu quero falar sobre um convite ao amor. Esse é um texto que fala muito aos meus corações, ao meu coração. E é um texto que, para mim, é um dos mais importantes da Bíblia. Porque, para mim, a partir desse texto, a partir desse momento, começa a missão mais difícil de Jesus no que diz respeito ao discipulado dele para com seus 12 apóstolos. E a gente vai entender um pouco sobre isso. De como muitas vezes Jesus precisa desconstruir algumas coisas dentro de nós. Algumas expectativas que nós colocamos a respeito de Jesus que ele nunca nos disse que seria dessa forma. Expectativas sobre ministério, expectativas sobre futuros, expectativas sobre quem Jesus é. E a gente vai ver um pouco disso nesse texto, que diz exatamente sobre isso. Eu quero lembrar aos irmãos o contexto, primeiramente, desse texto. Jesus, ele pega os seus discípulos e leva para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Era um lugar de muita idolatria. Era um lugar ali em Israel onde havia bastante templos de deuses pagãos, de falsos deuses. Havia ali também uma caverna, uma gruta, conhecida como o portão do Hades. Hades no grego significa mundo dos mortos, é da onde vem a palavra inferno, mundo dos mortos. E Jesus vai para esse lugar de muita idolatria, de muita oração a falsos deuses, um lugar onde os gregos acreditavam que era uma conexão entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Jesus escolhe esse lugar para instaurar a sua igreja.
E a gente vai entender quão profundo é isso, baseado nesse texto. Fran, passa para mim o slide, por favor. Travou aqui. Em Mateus 16 também, Jesus está aqui no final do seu 2º ano, caminhando para o início do seu 3º ano, e nós sabemos que Jesus teve 3 anos de ministério. Isso quer dizer que os seus apóstolos, os seus discípulos, já caminhavam com ele há aproximadamente 2 anos. Já tinham visto Jesus realizar milagres, já tinham visto Jesus curar enfermos, já tinham visto Jesus ressuscitar mortos, curar cegos, leprosos, já tinham experimentado o sobrenatural de Deus na pessoa de Cristo. 2 anos comendo com Jesus, dormindo com Jesus, 2 anos aprendendo de Jesus. Faltavam também aproximadamente 6 meses para a Páscoa, que é onde Jesus seria crucificado. Eram os últimos 6 anos de ministério de Jesus aqui na terra. Eram os últimos 6 meses que Jesus teria para ensinar as últimas coisas para aqueles 12 homens que continuariam a sua missão. E Jesus, então, nesse lugar de muita idolatria, nesse lugar de falsos deuses, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, que a gente encontra em Mateus 13. Quem dizem os homens que eu sou? Em outras palavras, Jesus está falando, quem o mundo lá fora, quem as pessoas lá fora dizem que eu sou? Quem eu sou? Jesus indaga aos seus discípulos. É como se Jesus perguntasse para mim e para você hoje: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas acham que eu sou? E aí os discípulos, eles vão dar algumas respostas. E a gente percebe nessas respostas que haviam 3 visões distorcidas naquela época sobre Jesus. Perceba o que o texto diz. Eles disseram, alguns dizem que é João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. A primeira visão é a visão que o governo da época tinha sobre Jesus. Uns dizem que tu és João o Batista. A gente consegue entender que essa visão era influenciada por Herodes por causa de Marcos 6,14. Herodes foi aquele que mandou decapitar João Batista por causa da sua mulher Herodias. Lembra-se disso? A filha de Herodias dançou na frente de Herodes. Herodes ficou encantado, bêbado, falou: peça-me o que quiser, seja até a metade do reino e eu te darei. Ela vai até sua mãe, que odiava João Batista, fala isso para ela e ela fala: peça a cabeça de João. Herodes, então, na frente dos seus governadores, do seu povo, não pode negar o pedido e manda decapitar João. Então, depois, Herodes começa a ouvir sobre Jesus, começa a ouvir sobre os milagres de Jesus, e Herodes diz: esse é João Batista que foi ressuscitado dos mortos. Então, quando os discípulos eles estão respondendo Jesus, alguns dizem que tu és João o Batista. Essa visão está sendo influenciada por Herodes, que representava o governo da época. Irmãos, não é diferente hoje. O governo muitas vezes tenta vender para nós uma imagem errada de Jesus. E acaba nos influenciando com essa imagem errada de Jesus. Mas para a gente conhecer Jesus verdadeiramente, a gente precisa quebrar dentro da nossa mente, do nosso coração, essas ideias erradas a respeito de Jesus. Mas não para por aí. Tinha uma segunda visão. A visão dos religiosos da época. Eles dizem, outros dizem que tu és Elias. Se você for em João 1,19, você vai ver que os levitas e sacerdotes, aqueles responsáveis pelo templo de Jerusalém, aqueles que cuidavam do templo, da religião da época, eles tinham mandado pessoas até João Batista no deserto para perguntar se João Batista era Elias. Porque havia uma profecia no Antigo Testamento que antes do Messias vir, Elias retornaria. Então, essa visão
que quando Jesus pergunta aos seus discípulos e eles respondem, uns dizem que tu és João o Batista, era uma visão influenciada pelo templo de Jerusalém, uma visão influenciada pelos sacerdotes e levitas, outra visão distorcida acerca da pessoa de Jesus, porque ele não era Elias. Então nós devemos tomar cuidado, porque podemos aprender por meio da religião algumas mentiras sobre Jesus, algumas coisas erradas sobre Jesus. Então existia naquela época uma visão do governo, uma visão religiosa, mas também havia uma visão da multidão. Os discípulos respondem, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. Quem dizia isso era a multidão. O povo começava a chamar Jesus de profeta. Não acreditavam nele como Cristo, como Filho do Deus vivo, mas acreditavam que ele poderia ser um profeta, como um dos passados, como Jeremias, como Isaías, como Ageu, Zacarias. Alguns teólogos e historiadores vão dizer que alguns judeus daquela época também acreditavam em reencarnação e achavam que Jesus poderia ser algum dos profetas que reencarnaram. Outra mentira sobre Jesus. Então Jesus está diante dos seus discípulos e está ouvindo 3 respostas equivocadas sobre ele. Uma influenciada pelo governo, uma influenciada pela religião da época e outra influenciada pela multidão. Então Jesus, diante dessa resposta dos seus discípulos, vira para eles e fala: quem eu sou para vocês? Vocês que caminham comigo há 2 anos, vocês que viram mortos ressuscitarem, vocês que viram cegos voltarem a ver, vocês que viram paralíticos voltarem a andar, quem eu sou? Quem Jesus é para você, Marquinhos? Amém. Então Jesus, ele está aqui querendo desconstruir uma mentira acerca dele e querendo ver se os seus discípulos conheciam verdadeiramente quem ele era. E a resposta de Pedro gera um convite de Jesus. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro se levanta no meio dos 12 apóstolos e ele tem a ousadia de apontar para Jesus, olhar para Jesus e falar: tu és o Cristo, tu és aquele prometido nas Escrituras, tu és aquele que os nossos pais esperavam, tu és aquele que em Gênesis Deus disse que esmagaria a cabeça da serpente, tu és o Cristo. E Jesus, ouvindo Pedro dizer isso, ele diz: abençoado é você, Pedro, abençoado é você, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está falando, Pedro? Essa revelação não é mérito seu. Não é mérito seu, Pedro. Foi meu Pai que te revelou quem eu sou. Aqui eu entendo Jesus fazendo um convite à igreja. Quer me conhecer? Se relaciona com meu Pai. Quer me conhecer? Abre mão das visões religiosas, das visões governamentais e da visão da multidão e vem para um relacionamento íntimo e profundo comigo e com o Pai. Não tem como conhecer a Jesus por terceiros, irmãos. Só podemos conhecer a Jesus se o Pai nos revelar quem Jesus é. Por isso Jesus diz: abençoado é você, Simão, filho de Jonas. Da mesma forma que tu és filho de Jonas, eu sou filho de Deus. Mas Pedro, não foi carne nem sangue. Em outras palavras, não foi homem nenhum, Pedro. Não foi homem, não foi mulher, foi meu Pai. Foi meu Pai que revelou isso, Pedro. Por isso você é abençoado, por isso você é bem-aventurado, por isso você é feliz, porque você está tendo um relacionamento com o meu Pai, a ponto de Ele te mostrar quem eu sou. Mas e nós, irmãos? Será que estamos tendo esse relacionamento com o Pai?
para conhecer verdadeiramente quem o Cristo verdadeiro é. Quem Jesus verdadeiramente é. Jesus nos convida a uma revelação da pessoa verdadeira dele. E Jesus continua. Ele começa a mostrar um pouco sobre quem ele é. Ele diz para Pedro: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, no português esse texto pode parecer confuso. Para a gente entender, a gente tem que voltar no original. Jesus está usando duas palavras ali. Mateus, quando escreve no grego, ele está usando duas palavras. A palavra Petras e a palavra Petrus. Em outras palavras, Jesus está falando: Pedro, tu é Petras. Significa um fragmento pequeno de rocha. Depois ele diz: mas sobre Petros, que significa uma rocha inabalável, eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, Jesus está falando: Pedro, você é parte daquilo que eu estou fazendo, mas o fundamento sou eu. O fundamento da igreja sou eu. É sobre mim que ela vai estar edificada. E essa é a visão correta de Cristo. Primeiro, entendendo que Ele é o nosso fundamento. Tão sólido quanto esse chão que você está pisando é o chão, o fundamento sobre a qual a igreja está edificada. Em outras palavras, você está edificado sobre Jesus. Ele é o seu chão, Ele é o seu fundamento. Mas por que ainda temos tanto medo em nosso coração? Mesmo sabendo que o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, a imagem exata do Pai, é o nosso fundamento, e sobre ele a igreja está edificada. Sobre ele a Igreja Batista do Progresso está edificada. Sobre ele a PIB de Canangola está edificada. Como Paulo disse: ninguém lance outro alicerce senão a Cristo. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa segurança. Então a visão correta de Jesus é entender que, em primeiro lugar, Ele é o Messias prometido. Em segundo lugar, Ele é o que inaugurou a igreja. E Ele é o fundamento da igreja. Em terceiro lugar, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Além de ser o fundamento, Ele é aquele que edifica, irmãos. Sabe o que Jesus está falando para nós hoje? Quem edifica a nossa vida é Ele. Quem cuida de mim e de você é Ele. Você está sobre Ele e sob o cuidado dEle. Porque Ele está edificando dia após dia a sua e a minha vida. Tanto individual, tanto como coletiva, como igreja. Ele é quem edifica a Igreja do Progresso. Ele é quem edifica a PIB de Canangola. Então nós não temos por que temer. Porque temos um fundamento mais sólido do que esse chão. E temos um edificador que vive para sempre. E tem todo o poder. Ele sustenta o universo na palma das suas mãos. Quanto mais uma igreja, irmãos. O que há de impossível para esse Deus, que a Bíblia vai dizer que até os fios do nosso cabelo, Ele sabe. Os meus é mais fácil saber, tem pouco. Do pastor também, lá facinho. Mas o Senhor conhece, irmãos. E Ele está dizendo para nós hoje: olha, eu edifico vocês. Olha, eu sou o fundamento de vocês. Olha, venha se relacionar comigo intimamente, profundamente, eu e você. Deixa eu te mostrar um pouco de coisas que você ainda não conhece sobre mim. Irmãos, aqueles discípulos passaram 2 anos pessoalmente com Jesus e não chegaram nem perto de conhecer toda a profundidade de Jesus. Nós não iremos conhecer toda a profundidade de Jesus. Jesus disse em João 14, se eu não me engano: Pai, a vida eterna é esta, que eles conheçam a mim, a Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe, a vida eterna é conhecer a Cristo. Nós gastaremos a eternidade conhecendo sobre Cristo. Paulo vai dizer em Coríntios 13:
Hoje eu conheço como olhando num espelho, mas quando Cristo retornar, conhecerei a Ele como sou conhecido. Irmão, Jesus sabe tudo sobre você. Isso quer dizer que na eternidade saberemos tudo sobre Ele. Mas hoje, enquanto aqui estamos nessa terra, Jesus está nos convidando a uma revelação íntima de quem Ele é, por meio de um relacionamento com o Pai e com Ele. Em João, Jesus também diz: aqueles que guardam o meu mandamento, eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Em outras palavras, eu e o Pai nos deixaremos ser conhecidos por eles. Irmãos, quem quer conhecer Jesus e o Pai aqui? Nós temos que ter essa ansiedade em nós. Então Jesus, Ele é o fundamento, Ele é o edificador e Ele é o protetor da igreja. Ele é aquele que protege a sua vida. Ele é aquele que protege a igreja. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, além de ser o fundamento, além de ser o edificador, ele deu uma palavra para a igreja: as portas do inferno não resistirão vocês, igreja. Podem ir, podem avançar, podem conquistar, porque o inferno não tem poder de parar vocês. Os poderes do mal não têm poder para parar vocês. Lembre-se, Jesus está num lugar de idolatria, de falsos deuses, e Ele está falando: tudo isso não tem poder de parar a igreja. Então nós precisamos avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, crendo que Ele edifica, crendo que Ele é o fundamento, crendo que Ele é o protetor da igreja, por meio de um relacionamento íntimo com Ele, para conhecermos verdadeiramente a Ele. Um outro convite que Jesus faz para aqueles discípulos é um convite à rendição. Olha o que o texto diz em Mateus 16, 21. Desde esse tempo, ou seja, antes disso Jesus nunca tinha tocado nesse assunto. Em 2 anos de ministério, Jesus nunca tinha tocado nesse assunto com seus discípulos. Mas agora Ele está falando: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que Ele deveria ir para Jerusalém, que Ele deveria sofrer, que Ele deveria morrer, mas que Ele ressuscitaria ao 3º dia. Irmãos, para a gente entender a profundidade disso, a gente tem que entender o pano de fundo, o contexto histórico. Quando Pedro fala: tu és o Cristo, Deus não tinha dado a revelação completa para Pedro. Pedro tinha uma outra mentalidade de Cristo em sua mente. Pedro estava esperando um rei semelhante a Davi. Pedro estava esperando um rei político, um rei que destronaria Roma e que levantaria Israel como luz para as nações. Porque no Antigo Testamento tem muitas profecias assim acerca de Cristo, que eles não tinham a revelação completa de Deus. Então Pedro, naquele momento, ele está entendendo o quê? Que Jesus chegaria um tempo que Ele destronaria Roma do poder e libertaria Israel. Israel está vindo há aproximadamente 600 anos de escravidão. Começa lá na Babilônia com Daniel, aproximadamente 600, 700 anos atrás. Nabucodonosor invade Jerusalém, conquista Jerusalém, leva o povo para o cativo. Depois Ciro, com a Síria, vai lá e conquista a Babilônia. Depois os gregos conquistam. Depois os romanos conquistam. Israel está passando sob esse jugo todo. Tem um período breve ali na revolta dos Macabeus que eles têm uma liberdade. Mas a maioria desses 600 anos é de escravidão, aguardando um Messias que iria libertar eles. E Jesus está falando: Pedro, você entendeu que eu sou o Cristo, mas agora começa o mais difícil. Eu tenho que desconstruir na sua mente essa mentalidade errada sobre mim. Irmãos, nós temos dentro de nós expectativas erradas acerca de Jesus que nós criamos, que nós colocamos, por não entender a Escritura da forma correta. E por isso que a Bíblia diz: desde esse tempo começou Jesus a ensinar aos seus discípulos que Ele era um outro tipo de Cristo. Um Cristo diferente do que aqueles discípulos estavam pensando. Se você lembrar, eu acho que é Lucas que relata que
Quando Jesus está indo para Jerusalém, os discípulos chegam perto dele e perguntam: Senhor, é agora que você vai restaurar Israel? E outras perguntas, traduzindo, Senhor, é agora que você vai destronar Roma e a gente vai ser uma nação livre? Então eles tinham esse entendimento que Jesus poderia ser esse rei que iria governar nessa terra com poder e glória. Quem está vendo The Chosen aí está vendo um pouco disso. Eles estão trabalhando bastante isso, principalmente com a vida de Judas. Judas toda hora chega em Jesus: e aí, Jesus, vai libertar a gente? Vai destronar Roma? Então existe esse pano de fundo nesse texto. Eles estão com essa visão de Jesus. E por isso que para mim, aqui começa a parte mais difícil do ministério de Jesus, no que diz respeito ao discipulado dos 12 apóstolos. Porque ele precisa desconstruir uma mentalidade criada lá desde Moisés, irmãos, lá atrás, de um tipo de Cristo que eles criaram na sua mente por não entenderem as Escrituras perfeitamente. Tanto que Jesus fala para os fariseus: vocês julgam conhecer as Escrituras, mas é ela que diz acerca de mim e vocês não conseguem crer em mim, por causa de uma visão errada sobre Jesus. E Deus nesses dias quer desconstruir as visões erradas que nós construímos acerca dele na nossa mente. Por isso o tema: de volta ao primeiro amor, de volta ao início, de volta ao tempo que a gente era apaixonado completamente por Jesus. Jesus começa a mostrar para os seus discípulos que ele era um tipo de Cristo que não mataria as pessoas, mas que morreria pelas pessoas. Pedro, eu vou para Jerusalém morrer, Pedro. Pedro, eu vou para Jerusalém ser crucificado, Pedro. O meu reino não é dessa terra, Pedro. O meu reino, ele é espiritual, Pedro. Pedro, eu estou indo morrer. Eu sou um Deus que ama. Eu sou um Deus que se entrega. Eu sou um Cristo que se entrega pelo próximo, Pedro. Eu não quero matar Roma, eu quero salvar Roma, Pedro. Tanto que mais tarde Jesus vai levantar Paulo, o apóstolo dos gentios. E Paulo vai rodar Roma e todo o Império Romano pregando o Evangelho. Mas muitas vezes nós somos como Pedro. Temos uma visão distorcida de Cristo. Mas o Senhor está nos chamando hoje a um tempo de rendição para conhecermos verdadeiramente quem é Ele. E quando Pedro ouve isso acerca de Jesus, Pedro se espanta, irmãos. Pedro não aceita essa resposta de Jesus. Pedro não fica feliz com essa resposta de Jesus. Pedro chama Jesus num canto e começa a repreender Jesus. Pedro fala: Jesus, vem cá na sala do diretor, vamos bater um papo. O senhor está maluco? O senhor está no meio de um monte de gente idólatra aqui, eu acabei de gritar no meio de todo mundo que você é o libertador, você vai me envergonhar, tá doido? O que esse povo vai achar, que eu estou crendo num cara que vai morrer? Para com isso, jamais. Senhor, morrer longe de ti, Senhor. Tem misericórdia do Senhor. Faz isso com você não, Jesus. O Senhor merece coisa melhor. Aí Jesus vira para Pedro: sai de mim, Satanás. Arreda. Tem nada de você em mim. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nós não precisamos expulsar as pessoas, mas aquilo que está influenciando elas. Porque Jesus não expulsa Pedro, Jesus expulsa Satanás, Pedro fica. Jesus investe em Pedro. Jesus continua discipulando Pedro. Depois Pedro nega Cristo, Cristo não desiste de Pedro. Chega para Pedro e fala: tu me amas? Amo, cuida das minhas ovelhas. Vai ser um pastor, vai ser um apóstolo, vai pastorear. Sabe, nós precisamos entender isso. Que o nosso Cristo, o exemplo, morreu pelas pessoas, morreu pelo próximo e nos convida a fazer o mesmo. O apóstolo João vai dizer isso em 1 João 3,16, assim como Cristo deu a vida pelos seus amigos, nós devemos dar a nossa vida pelo próximo. Esse é o evangelho de Cristo, um evangelho de renúncia, um evangelho de negar a si mesmo. Depois disso, depois de Jesus repreender a Pedro, ele faz um outro convite. Ele faz um convite à entrega. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um convite à entrega. Depois de tudo isso que aconteceu, depois de Pedro ter ido do céu ao inferno, ter falado: tu és o Cristo, Jesus ter chamado ele de Satanás,
Jesus dá um ensinamento para aquele povo. Faz um convite para aquele povo, para aqueles 12 homens. Irmão, Jesus está convidando, além da multidão, os 12 apóstolos. Ele está falando: Pedro, apóstolos, agora que vocês entenderam que tipo de Cristo eu sou, um Cristo que vai morrer, um Cristo que vai ser crucificado, eu vou fazer um convite para vocês. Querem vir após mim? Querem ir comigo para a cruz? Querem me seguir? Esse é o convite do Evangelho. Quer caminhar comigo? Quer seguir os meus passos? Mas é um convite só para quem quer. Jesus disse: aquele que quiser, tem que querer, irmão. Começa no coração. Começa com uma decisão: Senhor, eu quero. Senhor, eu decido te seguir, entendendo quem você é verdadeiramente, entendendo o tipo de Cristo que você é, entendendo o chamado do Senhor. Eu quero te seguir por onde o Senhor for. Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se algum homem quiser vir após mim, deve se negar. Deve abrir mão dos seus desejos. Por isso que é um convite à entrega. Porque não é sobre ter prazer nos próprios desejos, mas é sobre abrir mão dos nossos desejos para seguir o desejo de Cristo. Irmãos, o nosso desejo é fazer o que Jesus quer fazer. A nossa vontade é seguir a vontade de Jesus. E Ele, na sua bondade e misericórdia, acaba entregando a nós alguns desejos bons do nosso coração. Como o salmista vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas o convite de Jesus é um convite à renúncia, é um convite à entrega para aqueles que querem. Primeiro tem que querer, depois que você quer, Ele faz um outro: negue-se a si mesmo. Tem que se negar, Marquinhos. Tem que dizer não para o Adão que mora em nós. Tem que dizer não para a Eva que mora em nós. Tem que falar: Senhor, me ajuda a negar a mim mesmo e me entregar por completo ao Senhor. Irmãos, temos que negar muitas coisas. Aquilo que achamos que Jesus é, aquilo que criamos acerca dele, as falsas expectativas que nós criamos em nosso coração, achando que era plano de Deus para nós, mas era só expectativa humana do nosso coração. Jesus está nos convidando nesses dias a retornar para esse lugar de rendição, negando-se a si mesmo. E depois de negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Tem que carregar a cruz. A cruz para Jesus era o propósito de Deus para a vida dele. Jesus veio para ir para a cruz, morrer e ressuscitar, dar a sua vida por nós. Então eu entendo que tomar a cruz é aceitar o plano de Deus para a nossa vida. E aceitar o plano de Deus para a nossa vida requer renúncia, requer negar a si mesmo. Jesus no Getsemane, ele estava falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, o homem que mora em mim não está querendo ir para a cruz, mas não faz a minha vontade, Pai, faz a tua. Por isso que Paulo vai dizer que Deus o exaltou sobre todos, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Você já parou para refletir nesse texto? Jesus, ele sempre foi obediente em toda a sua existência, como um ser eterno, porque ele não pode pecar. Mas até a cruz, Jesus nunca tinha sido provado diante da morte, porque Deus não morre. Jesus se fez homem e teve que enfrentar pela primeira vez na história a morte. E ele foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele negou a si mesmo, é por isso que Paulo está falando, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se, se tornando servo, a semelhança de homens, e foi obediente até a morte. Um Deus que não pode morrer, passou pela morte por mim e por você. E esse mesmo Deus está nos convidando: olha, se renda a mim hoje. Olha, negue-se a si mesmo um pouco mais. Sabe, luta contra o pecado um pouco mais. Se entrega um pouco mais para mim. Deixa eu desconstruir algumas coisas na sua mente acerca de mim. E depois disso, siga-me. Venha atrás de mim. Siga-me.
Irmãos, presta atenção numa coisa. Jesus, como nós falamos, é o fundamento, é o edificador, é o protetor e é o guia e o exemplo da igreja. Percebe o texto? Aquele que quiser vir após mim, significa que ele vai na frente. Significa que a gente está indo atrás dele, que ele está na frente, ele está guiando, ele está sendo o exemplo, ele é o nosso modelo. Então nós não temos o que temer, porque ele está nos cercando de todos os lados e falando: eu sou contigo, pode me seguir, pode vir atrás de mim, você não vai perder nada, pode se entregar, pode se render, pode me seguir. E aí eu te pergunto, seguir para onde? Será que Jesus está convidando a gente para seguir ele para a morte? Será que nós servimos um Deus morto ou um Deus vivo? O convite de Jesus não é um convite para segui-lo à morte, é um convite para segui-lo à vida. Porque a cruz não era o final de Cristo, era o meio do caminho. O fim era a ressurreição no terceiro dia. Mas para ressuscitar tem que passar pela cruz. Então Jesus está convidando: olha, me siga em direção à vida eterna. Mas carregue a sua cruz no caminho. Negue-se a si mesmo no caminho. Se for preciso, seja crucificado no caminho. Como Paulo disse: já não vivo mais eu estou crucificado com Cristo. Quem vive em mim agora é Cristo. Em Romanos 1 ele fala: eu sou um escravo de Cristo. Ou seja, eu não tenho mais vontades próprias. Mas eu olho talvez hoje para a nossa geração e vejo muitos de nós cheios de vontades próprias dentro dos nossos corações. Com dificuldade de renunciar para seguir a Cristo. Cheio de desejos humanos. O Senhor chama para o ministério, a gente fala: não, eu vou casar primeiro. Depois Deus te dá um casamento, te chama de novo, você fala: não, eu vou ter filho primeiro. Deus te dá o filho, você fala: não, eu vou ter neto primeiro. E a vida passa e a gente não consegue abrir mão, não consegue renunciar. Queremos fazer aquilo que está no nosso coração. Queremos saciar o Adão e a Eva que moram em nós. Mas hoje Jesus está nos chamando: olha, se rendam, se entregam e me sigam. Me sigam em direção à vida. E ele finaliza com um convite ao amor. E ele está nos convidando hoje a esse amor. Olha o que o texto diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus está fazendo um convite: pega a sua vida por amor de mim. Esse é o amor que Jesus espera da sua igreja, nada menos e nada mais. Um amor que abre mão da sua vida para segui-lo. Perder a sua vida não é só morrer, que Jesus está falando aqui. Não é só morte física, mas é abrir mão dos seus desejos. É abrir mão dos nossos desejos. É abrir mão das nossas paixões próprias e segui-lo. É abrir mão de nós mesmos, do Adão que mora em nós, e segui-lo em direção à vida. É abrir mão da nossa falta de confiança. É abrir mão da nossa incredulidade. É abrir mão dos fariseus que moram dentro de nós, dos religiosos que moram dentro de nós muitas vezes, que julgam as pessoas por causa de uma tatuagem, de um cabelo, de um chinelo. Eu fico imaginando Jesus nesse tempo. Será que ele seria aclamado ou crucificado novamente, irmãos? Hoje Jesus está nos chamando: voltem a um tempo de renúncia, de entrega, voltem ao primeiro amor. Abram a sua mente. E ele diz: mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Há uma promessa para aqueles que negarem a si mesmo: vocês encontrarão a vida eterna. Vocês encontrarão a vida abundante. Vocês encontrarão a verdadeira vida. Aqueles que negarem a si mesmo acharão a vida eterna. E Jesus termina com duas perguntas retóricas, versículo 26 e 27. Pois o que aproveita, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Traduzindo, o que adianta ser bem sucedido nessa vida? Ter o carro do ano, ter um apartamento de luxo, ter
a família perfeita se o fim disso for ir para o inferno? Se não tiver Jesus, o que adianta? Que proveito há nisso? O que isso vale diante de Deus? Nada. Não tem nada que você pode dar para Jesus te salvar. E essa é a segunda pergunta retórica de Jesus. O que dará o homem em recompensa em troca da sua alma? O que o homem pode fazer diante de Deus para resgatar a sua alma? E a resposta é, mais uma vez, nada. A única coisa que o homem pode fazer é colocar a sua fé e a sua confiança na obra de Cristo na cruz, para receber de Cristo os méritos dele e a salvação por meio da graça. Então Jesus termina esse ensinamento para os seus discípulos e para nós hoje nos fazendo um convite ao amor. Abra mão da sua vida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aceite o plano que eu tenho para a sua vida e volte a me amar como no início. Um convite ao amor. Essa é a mensagem que eu queria trazer na abertura. Que possamos nesses dias, onde teremos, se eu não me engano, 5 cultos, 2 de manhã, 3 à noite, 2 da manhã de manhã, 5 cultos. Dê a Jesus 5 cultos para transformar a sua mente e te fazer ser uma nova pessoa nele. São só 5 cultos, irmãos. Se depois desses 5 cultos você chegar à conclusão que tudo que foi pregado aqui é errado, é balela, é qualquer coisa, tudo bem, você vai voltar a seguir a sua vida. Mas se você abrir o coração, eu abrir o coração, eu estou pregando para mim também. Eu tenho muita religiosidade no meu coração. Tem um fariseu que mora aqui dentro, infelizmente. Tem um Adão que mora aqui dentro, guerreando toda vez com o Espírito Santo, querendo conquistar as coisas próprias. Mas hoje o Senhor está convidando nós, como igreja, rendam-se a mim. Se você quer viver isso, feche os seus olhos.